paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto e último trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, amém? Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 2. E esta lição de número 2 é para a data do dia 12 de outubro de 2025. Lembrando aos irmãos que a primeira lição já está aqui postada no nosso canal em uma playlist chamada a Antropologia Bíblica, para ficar mais fácil de nós estarmos ali localizando as aulas que a gente vai estudando aqui, amém? Então, essa lição de número 2, ela tem como tema o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nós cremos, nós ensinamos e nós professamos que nós somos obra da mão do nosso Criador, amém? Nós temos como textuário para a lição de hoje, Salmo de número 139, no verso 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Amém? E nós temos como base para a nossa crença a palavra do Senhor. Olha o que diz em Gênesis capítulo 2, no verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ainda o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, no versículo de número 10, ele vem nos dizendo: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, amém? Ainda podemos trazer aqui, irmãos, sobre o corpo, e não podemos deixar, de enfatizar nesta lição aqui, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao versículo de número 20, olha o que ele vem nos dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí no verso 20 ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E nós estaremos enfatizando mais como podemos glorificar a Deus, como podemos adorar a Deus com o nosso corpo na lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe Salmos de número 139, do verso 1 ao verso 4 e depois do verso 13 ao verso 18, que estaremos fazendo leitura agora. Verso de número 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. O verso 13 diz assim, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nosso textuário para a lição de hoje. O verso 15 vem dizendo assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O verso 17: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Nós temos como
para a lição de hoje, para estar estudando na lição de hoje, 3 objetivos. O primeiro, conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. O segundo objetivo que nós estaremos estudando, conscientizar sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e a sua idolatria. Nós estaremos estudando um tópico sobre isso. E o terceiro objetivo, incentivar os alunos, a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje, que nós estaremos vendo aqui como o nosso corpo glorifica a Deus e integra nossa adoração e comunhão. Ou seja, irmãos, é um viver com um propósito, de adoração, de gratidão e de santidade ao nosso Deus. Ele nos deu o fôlego de vida. E então, é um chamado à reverência e equilíbrio diante do nosso Criador. Amém? Nós temos ainda aqui como enfatizar, como nós já citamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 6, do verso 19 ao verso de número 20, que já fiz leitura, que nós somos, morada do Espírito Santo. Não sabeis vós que vocês são o quê? Moradas, templo do Espírito Santo? Então, cabe uma pergunta aqui, já de reflexão. Como nós estamos, usando o nosso corpo? Como nós estamos apresentando o nosso corpo em adoração, em gratidão e em santidade ao nosso Deus, Cabe essa reflexão. A nossa parte de introdução da aula de hoje, ela vem dizendo que esta lição vai nos conduzir a reflexão bíblica sobre o corpo humano como uma maravilhosa criação de Deus. E aqui cabe um ponto, irmãos. A ciência, a razão e a ciência, ela não consegue desvendar todos os mistérios do corpo humano, como são formados os ossos. É bem verdade que eles sabem, das células tronco, que nós iremos falar na lição de hoje, mas eles não conseguem desvendar todos os mistérios do corpo humano. Por quê? Porque somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. É somente pela fé que nós cremos que somos maravilhosa, a coroa da criação do nosso Deus. Nós temos como palavra-chave para a lição de hoje, corpo. Amém? Nós estaremos estudando nesta lição de hoje 3 tópicos. O primeiro tópico, nós estaremos estudando a maravilhosa obra de Deus. O segundo tópico, o corpo e a glória de Deus. E no terceiro tópico, estaremos estudando aqui o corpo e a coletividade. Amém? Lembrando aos irmãos que, ou você que está chegando agora, que a revista da Assembleia de Deus, ela tem aqui, os seus tópicos, e dentro dos tópicos tem os seus subtópicos para que possamos estar entendendo todo o conceito. Então, o primeiro subtópico do tópico de número 1, ele vem trazendo o tema do pó da terra. Aqui, irmãos, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem do pó da terra. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Isso só nós temos resposta, como disse aos irmãos, através da fé. Olha o que o autor da revista nos pontua. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo. Olha o que Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 1, vem dizendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós cremos que o nosso Deus, ele nos criou. Nós não somos um processo de evolução, como nós estaremos vendo aqui na lição de hoje. Ainda lá no livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 8 e 9, a palavra do Senhor vem dizendo: as tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar
ao pó. Então nós temos a palavra do Senhor como nosso norte, como nosso norteador para a nossa crença de que nós somos obra das mãos poderosas do nosso Deus. Amém? O segundo subtópico ele vem trazendo, Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, ou seja, Deus formou Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, conforme nós podemos ler em Gênesis, capítulo de número 1, no verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Homem e mulher os criou, ou seja, macho e fêmea os criou, amém? Então aqui nós podemos trazer ainda que em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Ainda em Jeremias capítulo de número 1, no verso de número 5, vem trazendo, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta, amém? Então aqui embasando, que Deus ele é o autor da vida. O subtópico de número 3 ele vem trazendo a individualizada formação integral. Aqui nós vamos ver que Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, como nós estudamos na lição de número 1, que está aqui postada no nosso canal, na playlist que eu disse aos irmãos, a antropologia bíblica. Ainda podemos trazer aqui que conforme ocorre o ato de procriação entre macho e fêmea, ou seja, entre homem e mulher, assim Deus estabeleceu esta união para que desta união, o nosso corpo, aquele processo que todos nós conhecemos, fôssemos gerados. Ainda podemos trazer aqui ainda como complemento que as escrituras falam claramente da existência de vida humana completa como corpo, alma e espírito, ainda no ventre da nossa mãe. Olha lá o que diz em Gálatas, capítulo de número 1, no verso de número 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E ainda aqui, irmãos, podemos trazer aqui ainda, algo muito relevante, E o que é muito importante nós sabermos aqui? 1 Samuel, capítulo 2, no versículo de número 6, vem dizendo, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então nós temos que valorizar a nossa vida humana em todos os sentidos e em todas as etapas dela, amém? Nós caminhando aqui agora para o nosso resumo deste tópico de número 1, nós temos Deus com sabedoria e poder criou o homem humano de forma extraordinária e única. E como é formado? Através da união íntima entre o homem e mulher, amém? Caminhando aqui para o tópico de número 2, nós temos o corpo e a glória de Deus. Nós estaremos estudando aqui também os seus subtópicos. O primeiro, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina da formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Lá na nossa leitura bíblica em classe, no verso 13 ao verso de número 15, que nós fizemos leitura aqui. Então, ainda podemos trazer que a Bíblia ela não depende de confirmação, ou seja, ela não precisa de confirmação. Nós cremos na palavra do Senhor, mas é importante aqui relevar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião, como nós citamos lá no início da nossa lição de hoje. A Bíblia ela não precisa de confirmação nenhuma, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, ela é inefável, ela é inerrável, ela é infalível. Porém, a ciência aqui também, ela reconhece a formação do corpo humano pelas células presentes no
embrião, eles já conseguiram, né, essa confirmação. O subtópico de número 2 vem trazendo entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Lembra da lição de número 1, que nós falamos que tem no mínimo umas 3 perguntas que a raça humana, né, ela vive se fazendo? Quem é o homem? Como foi formado? De onde veio? Para onde vai? Né? Então nós não temos essa dúvida. Por quê? Porque nós cremos no quê? No maravilhoso poder do nosso Deus que nos criou. Nós somos criatura dele, nós somos a coroa da criação do nosso Deus, como nós podemos ver lá no nosso texto áureo da lição de hoje, no verso 14 do Salmo de número 139. Aqui ainda podemos enfatizar que quando nós deixamos de crer ou não acreditamos que Deus é o nosso Criador, quando o homem não reconhece Deus como o seu Criador, né, como obra da criação de Deus, ele vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Nós não cremos que nós somos o quê? Evolução de um animal. Não, nós cremos que Deus soprou o fôlego de vida em nossas narinas e nós passamos a ser uma alma vivente, amém? Então aqui ainda o que acontece, quando nós não cremos nisso, o homem passa a não glorificar a Deus, não ser grato a Deus e se perde em um mundo de idolatria e de depravação. Olha o que o apóstolo Paulo: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então essa é a nossa crença. Aqui nós estaremos agora estudando o subtópico de número 3, que vem trazendo o perigo dos extremos. Aqui, irmãos, é simples de nós estarmos entendendo. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre 2 extremos sobre o valor e a importância do corpo humano. Há uns que desvalorizam o corpo humano e dizem que é algo essencialmente mal, e há outros que fazem o quê? Que idolatram o corpo humano, que dão um valor excessivo, que é o que nós chamamos de a supervalorização do corpo humano. Mas nós, como nós devemos agir? Mediante a esses extremos, não ser 8 nem 80. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. E aqui nós temos 2 referências bíblicas: aqueles que dizem que o corpo é extremamente mau. Levíticos capítulo 19, no verso 28, diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. E quanto a vivermos em equilíbrio, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 12, ele vem nos trazendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isto é o que? É nós vivermos em equilíbrio, né? Não desvalorizarmos o nosso corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo, e também não supervalorizarmos o nosso corpo, amém? Agora caminhando para o subtópico de número 4, princípios ou regras? É uma pergunta. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. E qual é um destes princípios bíblicos? Fazer tudo para a glória de Deus, como nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, no verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Ainda podemos trazer aqui que cabe uma reflexão aqui nesta questão que eu trouxe lá no início da aula. O que fazemos com o nosso corpo? Glorifica a Deus ou visa simplesmente o que? Agradar a nós mesmos?
Nós temos que ter esta reflexão no nosso coração. Tudo quanto nós formos fazer, que seja feito para a glória do nosso Deus, amém? Caminhando agora para o resumo deste tópico de número 2, nós temos: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos, amém? Caminhando aqui agora para o tópico de número 3, nós temos o corpo e a coletividade. Aqui nós estaremos estudando a prática relacional, também a prática congregacional e também, a tecnologia e culto. Vamos lá ao primeiro subtópico. Primeiro subtópico nós temos: Deus nos fez seres relacionais, gregários e sociáveis. O que quer dizer isso? Os 10 mandamentos, nós temos os primeiros 5 como relação vertical com o nosso Criador e os outros na horizontal, ou seja, relacionamento, com os nossos próximos ou com aquele que está ali próximo de nós, com as outras pessoas, vamos dizer assim. E a respeito de ser gregário, nós não fomos feitos para vivermos isolados, para vivermos afastados, Não, nós somos seres gregários, ou seja, nós fomos feitos para vivermos em comunhão uns com os outros, ou seja, vivermos em sociedade. E o autor da revista, ele ainda pontua: por isso temos necessidade e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados, social ou afetivamente. E também aqui é importante frisar, irmãos, que nós não podemos trocar os relacionamentos pessoais com a facilidade que nós temos hoje de comunicação por meio, seja WhatsApp, Facebook. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas na mesma mesa mandando WhatsApp, mandando mensagem uns para os outros, Eu tinha visto isso apenas em um filme e agora já chegou como realidade. Eu ouvi um relato, esses tempos atrás, de uma família que na mesma mesa se comunicava por aparelho celular, por mensagens. Então, nós não podemos substituir o presencial, o olho no olho, o afeto, por essas tecnologias. É bem verdade que essas tecnologias nos ajudam, mas tudo tem que ser feito moderadamente. Tudo tem o seu limite, Nós vamos estar vendo aqui ainda uma outra questão de como está a nossa comunhão. Olha o que o salmista vem nos dizendo lá no Salmo 133, no verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou seja, que nós possamos estar vivendo próximo. Se você tem a possibilidade de conversar com a pessoa, não mande uma mensagem, converse com a pessoa, leve a sua palavra de carinho, de afeto, receba também carinho e afeto. Mais importante do que, irmão Edson, mas no meu caso, por exemplo, meus pais moram a 600 quilômetros daqui, então nós nos falamos sim através de mensagens, de vídeo, mas sempre quando posso, estou lá presente para levar o meu abraço, também ganhar o meu beijo, e ganhar o abraço, ganhar o afeto. É nesse sentido, tudo tem que ser feito com ordem e decência, com moderação. Se temos a possibilidade de estarmos falando pessoalmente, como a gente diz, tete a tete, que possamos então ter esta comunhão com os nossos irmãos, com os nossos familiares. O resumo deste tópico aqui vai enfatizar bem isso. Caminhando para o subtópico de número 3 aqui, falando ainda sobre tecnologia e culto, o corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. O que quer dizer isso? Às vezes as pessoas estão no culto, mas elas estão ali, por exemplo, no celular, totalmente desligadas do que está acontecendo. Nós não somos espectadores do culto, nós somos o quê? Participantes do culto ao nosso Deus. Isso fica claro tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Olha só o que diz lá em
Salmo 27, no verso de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então nós não temos que estar apenas de corpo presente, mas de corpo, alma e espírito. Aí Atos capítulo 2, verso 41 ao 47, diz assim: olha a participação no culto, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, olha aqui a comunhão, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos. Olha aqui de novo enfatizando, que nós devemos estar o quê? Em comunhão uns com os outros, e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então aqui, irmãos, nós temos que enfatizar que nós não somos contra os recursos tecnológicos. Muito pelo contrário, eu estou usando aqui a tecnologia para levar uma aula, para estudar esta lição juntamente com os irmãos. O que nós estamos estudando aqui e que estamos enfatizando é o quê? Que assim como o nosso corpo nós não podemos ter extremos, não desvalorizar e não supervalorizar, assim é com a tecnologia. Nós temos hoje drones, telões, celulares, tablets, notebook, computadores, isso tudo tem que ser usado, mas usado o quê? Com moderação, porque se não for usado com moderação, isso vai trazer o quê? Distração, no nosso culto de adoração ao nosso Deus. E olha que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 12, no versículo de número 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu penso assim, aquele que se deixa distrair por essas tecnologias no culto, será que ele está levando um culto racional ao nosso Deus? É uma pergunta para que nós possamos estar o quê? Refletindo sobre isso. O resumo, como disse aos irmãos, que ia trazer bem a ênfase do que foi este tópico, ele vem dizendo assim, o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Amém? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos que a verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Amém? Nós temos como resumo final, para que possamos estar fixando o que nós aprendemos na aula de hoje, nós vamos trazer aqui o revisando o conteúdo. São 5 questões que nós trazemos aqui juntamente com as respostas para facilitar a evolução da aula dos irmãos. O que a Bíblia fala sobre o começo da vida humana integral, ou seja, corpo, alma e espírito? As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, ou seja, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Nós demos várias referências bíblicas durante a lição de hoje para embasar isso. Segunda questão, como Davi apresenta Deus no processo de formação do corpo humano? Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus
como o tecelão. A terceira questão, ó, quais os extremos quanto ao valor e à importância do corpo? Aqui, ó, de um lado, há correntes que consideram o corpo como algo essencialmente mal. Por outro, há os que supervalorizam o corpo em detrimento da alma e do espírito. E nós aprendemos que nós temos que viver de forma equilibrada, né? A quarta questão, por que precisamos da vida comunitária? Deus nos fez seres relacionais, gregários e sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Os irmãos podem confirmar uma referência lá em Gênesis capítulo 1, no versículo de número 28. E a quinta e última questão para nós estarmos fixando o nosso conhecimento: que perigos os recursos tecnológicos apresentam em relação ao culto? Quando usados, como eu comentei ao irmão, sem moderação, podem nos distrair e nos deixar inertes no culto. E ainda enfatizei aos irmãos que nós não somos, espectadores do culto, nós somos o quê? Participantes. Nosso culto tem que ser o quê? Feito em adoração, em santidade e de forma racional ao nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema o corpo e as consequências do pecado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?